mesmo quem não tem maior conhecimento sobre esse assunto, certamente já ouviu falar ou vai ouvir falar bastante agora dos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Aqui na minha tela eu tenho um registro de um jornal do dia 13 de fevereiro de 1922, exatamente do programa do primeiro festival Semana de Arte Moderna, onde se apresentaram, dentre outros, o Vila Lobos. E foi o início da Semana de Arte Moderna, que mudou a arte brasileira, que rompeu muitos parâmetros, trouxe uma nova estética, um novo olhar sobre a arte. E o objetivo era esse, né? Um objetivo transgressor, embora a inspiração tenha sido uma inspiração ainda hoje contestada em movimentos transgressores dos fascistas lá na Itália, mas sem essa radicalização de fechar museus, de detonar tudo relativo à arte até ali, e de romper do zero. Não, a Semana de Arte Moderna era menos radical, digamos assim, em relação a esse rompimento. Mas nem por isso deixou de ser tão importante. A gente conversa agora com a Jaqueline Bezerra, que é artista visual com habilitação em artes plásticas e também pesquisadora e museóloga. Atualmente ela é professora também do IFP. Oi, Jaqueline, bom dia. Bom dia, Cíntia. Tudo bem? Bom Bom revê-la. revê-la, Bom dia exatamente. também a Bom quem dia. participa aqui simultaneamente pela TV, pelo rádio, Isso, internet. exatamente. Bom, que emoção, né? 100 anos da Semana de Arte Moderna e ainda hoje eles são transgressores. Jaqueline, ontem eu estava lendo uma reportagem maravilhosa da BBC Brasil sobre uma pesquisa feita somente com a moda da Anita Mafaldi e do Oswald de Andrade. Achei uma coisa tão sensacional a forma como ela pesquisou, porque eles pensavam em tudo, né? Eles pensavam em cada movimento era pensado. Então, o figurino, a forma deles se vestirem, também era uma transgressão, embora eles vivessem num ambiente de elite, né? Isso também é importante destacar. Mas, enfim, só para introduzir, porque tem muitas vertentes e muitas formas da gente conversar e também de ficar conhecendo mais sobre a Semana de Arte Moderna. Essa aí é apenas uma delas. Tem muitas outras. Vamos falar da semana em si e do que ela significou para o nosso país. Verdade. Eu vou começar, Cíntia, recitando um pedacinho do poema chamado Os Sapos. Ele diz: me permitam aqui a minha cola. Enfunando os papos, saem da pruma aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos. Que arte! E rumo e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que eles dei a norma. Reduzir sem danos a formas a forma. Esse poema, Cíntia, eu trago, é um poema de Manuel Bandeira, foi feito em 1918, faz parte do livro Carnaval, e é um dos marcos da época, não é? Foi lido, Da né? Semana de Arte Moderna. Foi lido na semana sob vaias, né? E foi um dos momentos assim que teve o maior, assim, tanto vaia quanto grito, e, enfim, era a elite de São Paulo ali presente no Teatro Municipal de São Paulo, né? Então, e é engraçado a gente trazer um detalhe, né? A semana de 1922, ela comemora 100 anos da independência do nosso país, né? Então, a gente vai ter
O Brasil ele passava por diversas modificações sociais, políticas, econômicas, né? Principalmente pelo advento da industrialização, fim da Primeira Guerra Mundial, né? Que fez surgir ali fez recorrer ali à busca por uma nova estética, né? E daí nasce a Semana Moderna de 22, que é composta também por artistas, escritores, músicos, pintores, né? E buscavam essa inovação estética, sobretudo, né? Uma nova forma de romper com os parâmetros que vigoravam ali nas artes em geral, né? E aí a gente tem esse paralelo ali com a Primeira Guerra Mundial, que ela acontece entre 1914 e 18, né? E aí a gente tem a influência da parte social e filosófica entre dos artistas na época, né? É importante dizer que assim, no início do século XX houveram inúmeras mudanças na forma de viver europeia, né? A gente vai ter essa inicialmente no primeiro momento a gente vai ter essa influência das vanguardas modernas europeias, né? E para consolidar aí também o movimento modernista, né? Eu vou puxar aqui algumas referências, né? Que são os ismos da nossa história da arte, né? Que eles trazem como inspiração, por exemplo, o expressionismo, né? Que usa ali cores intensas, traços grossos, distorcidos, né? Uma visão trágica do ser humano, inclusive uma deformação, né? Também da realidade. A gente vai ter o futurismo, que aí tem a ver assim inclusive com também a nossa atualidade, né? Que é a dinamicidade, a velocidade, enaltece ali a audácia e a revolução, né? Enaltece ali a vida contemporânea que até hoje permanece, né? Essa questão ligada aí à industrialização, né? Do momento, claro, sobretudo a rejeição ao moralismo, né? E a ruptura com a tradição. Aí nós temos também o cubismo, né, que vai trazer essa questão das inovações tecnológicas da época, por exemplo, foi aí a utilização do avião e o telégrafo sem fio, é quase o nosso celular, né, com internet hoje. Bom, mas aí a gente entra dentro de uma situação, né, que é o Brasil nessa história, né, como é que chega aí a Semana de Arte Moderna de 1922, né, o Brasil, ele começa também a se modernizar, né, e as primeiras indústrias começam a aparecer e se instalar ali em São Paulo. É importante dizer que o Rio de Janeiro que era essa referência cultural no Brasil, né, e aí São Paulo começa até essa produção de café, basicamente 80% do café que era consumido no mundo, em torno de 100%, aliás, do café que era consumido no mundo, cerca de 70%, 80% desse café saía daqui do Brasil, em específico de São Paulo, não é? E aí o Estado ele se transforma nesse novo centro econômico brasileiro, e por esse motivo a gente vai ter essa coisa, né, de que a capital econômica passa a ser aí essa referência da burguesia industrial ali em São Paulo, né, que acaba por se consolidar. E aí a gente já tem aí, olha, se deixar eu vou falando aqui, viu, Cíntia? Não, então... não. Eu ia perguntar para você o seguinte, tinha também uma intenção de romper com um certo colonialismo ainda existente nas artes, né? Que não só a linguagem, mas a forma também de escrever, isso também ainda era muito, havia muita herança ainda da forma de escrever de outros países, né? E enfim, não havia muito espaço para manifestações genuinamente brasileiras. Aí, de repente, você vê telas, né, como das do Di Cavalcanti, que quebram totalmente esse parâmetro e não passam mais a ser vistas como uma coisa de segunda linha, porque só tinha, anteriormente tinha que ser de uma forma X, tinha que ser com cores mais pastéis, aí de repente eles chegam com aquela explosão de cores, ou então de formas, né, lá no caso do Abapuru, que é uma explosão, é diferente de tudo né, que alguém pode imaginar. E, aliás, foi a tela, acho que, salvo engano, a tela mais cara de uma artista brasileira já comercializada, né? Recentemente até.
Verdade. Assim, e é engraçado essa questão da Semana de Arte Moderna de 1922, Cíntia, porque em nenhum lugar no mundo houve, a gente costuma brincar, né? Houve dia e hora marcada para se instalar em um período artístico, como foi aqui no Brasil. Né? Essa semana ela é extremamente comentada, a gente acha assim, que foi um mês, mas não, foi um momento muito condensado, né? Ela, na verdade, durou 3 dias, foi dia 13 15 e 17 de fevereiro, no Teatro Municipal de São Paulo, né? E teve basicamente a articulação do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, que apesar do nome muito parecido ali pelo sobrenome, não eram primos, né, irmãos, né? Eram Aham. só amigos mesmo, e do artista plástico de Cavalcante. Né? Assim, o objetivo, na verdade, desse período da Semana de Arte Moderna de 22, era acabar com o academicismo. Então, tal que a gente vê a quebra, né? Antes a gente tem essa pintura que é uma coisa mais voltada ali quase para um realismo fotográfico praticamente, né? E a gente tem a quebra desse momento com a Semana de Arte Moderna que quebra, né, esse academicismo e abre a porta para a arte moderna do Brasil, que era, enfim, né, era ligada a esse atraso e colonizado. A maioria dos artistas ali, eles possuíam possibilidades, aliás, monetárias, porque muitos eram ligados ali àquela elite, como eu comentei há pouco, né, cafeeira. Então, foi um dos principais, inclusive, fomentadores, né? Porque conseguiram alugar ali o Teatro Municipal. Se a gente fosse trazer para monetizar na nossa atualidade, seria cerca de 20 mil reais, né? Então, assim, não é um preço muito Não, não é. baratinho, né? Para se alugar um espaço e realizar durante esses 3 dias esse movimento, né? E aí, como a gente bem falou agora há pouco, a leitura, por exemplo, dessa poesia que eu inicio aqui o programa hoje, ela foi extremamente falhada, foi um dos momentos, né, desses 3 dias. Né? Então, a maioria dos artistas eram descendentes dessas oligarquias cafeiras de São Paulo, né? Que ali, junto com os fazendeiros de Minas, inclusive formavam aquela política, né, do café com leite, a São Paulo, produtora ali de café, Minas de leite, né, foi fator determinante para a realização desse evento. À época, por exemplo, o governador era o Washington Luiz, governador de São Paulo, né, e aí São Paulo também passa a ter essa visibilidade e, claro, já começando e sempre aquele confronto lá com o Rio de Janeiro. E aí a Então gente vai ter esses novos foi um movimento político também, né? Político de totalmente, poder totalmente político. através da A arte, gente, né? e a gente vê isso presente justamente ali pelo patrocínio mesmo, né, pelo Aham, fomento, né? entendi. É interessante, porque o movimento de maior visibilidade no Brasil, na arte, era um movimento elitista. Embora ele tenha rompido, e aí nada diminui o valor artístico e a importância histórica da Semana de Arte. Mas é interessante a gente falar nisso. E a gente tem hoje, 100 anos depois, uma situação totalmente diferente. A gente vê a arte explodindo em toda parte, nas ruas, né, dentro das academias, mas também fora dela, nos grandes palcos, mas também nas favelas, nas comunidades. E a gente tem isso sem aquela determinação mais nem de gênero, nem de cor, nem de raça. Todos eram brancos, né, na Semana de Arte Moderna. Você Ah, não tinha outras representações, né? exatamente, sabe, é interessante até levantar isso, Cíntia, porque se a gente traz até essa observação, né, o que seria a arte moderna nos dias atuais, né, a gente vê que seria um ambiente completamente diferente. Naquela época a gente vê escrachado, né, essa presença de uma burguesia branca, privilegiada em todos os sentidos, né? Enquanto a gente não vê ninguém ali da base da sociedade, mulher, periférica, negra, não é? As pessoas menos abastadas, a gente não vê a presença de forma alguma dessa classe. Então, se a gente traz para os dias atuais,
que acredito eu que sim, os principais representantes seriam as caras do Brasil, né? A mulher preta, a mulher da borda da sociedade, né? Os movimentos de hip hop que tem uma Sim, eclosão assim sim. nos últimos tempos imensa, que traz uma letra extremamente politizada, né? Que traz denúncias no meio das suas letras. E isso, né, isso assim, também trazendo um pouquinho dessa referência histórica, de confrontos até, né, a gente vai ter, assim, para voltar a contar um pouquinho da história do que acontece ali nesse período, né, de 13 até 17, a gente vai ter esse movimento de se pensar e de se articular, né, a Semana de Arte Moderna de 22, ela se dá quando a Anita Malfatti, que é uma pintora jovem à época ainda, ela traz algumas obras, né, ela vem da Europa toda, né, tipo, é agora, vou aqui trazer as novidades do velho mundo, e ela monta a sua primeira exposição, claro, com as influências, como eu contei, né, agora há pouco, do expressionismo, do cubismo, futurismo, dos ismos aí da história da arte. E aí o Monteiro Lobato, ele fica escandalizado, assim, Uhum. com as pinturas ali da Anitta, porque ele vem também dessa tradição, aqui no Brasil, ele vinha dessa tradição, né, estética. E aí ele diz, ele fala de forma crítica e muito dura, né, que parecia pinturas de pessoas que estavam no manicômio, sabe, assim, com Loucas, né? transtorno e psicose. Então, ele faz críticas duríssimas a essa apresentação, essa exposição da Anitta, e aí quase que ela desiste, né, de continuar pintando, e aí, só que aí tem os amigos, é sempre bom a gente contar com os amigos, né, porque Aham. isso foi o que aconteceu o movimento que aconteceu para acontecer a semana de 22, porque aí se reúne de Cavalcante, Tarsila do Amaral, Vitor Brecheret, Laça Segal, né? Alguns amigos ali que ficaram revoltados com a ação do Monteiro Lobato, e aí eles resolvem, né? Então, pensaram, gente, olha, eu acho que agora está na hora da gente resolver realmente agora aqui fazer uma coisa para chocar, né? E assim aconteceu a semana de 22, que a gente vai ter onde a gente vai ter essas emoções não só estética, mas as reações também do público, que nem não foram das melhores. A gente, claro, a gente teve ali algumas palmas, mas em geral a gente teve muita vaia, né, promovida. E é importante também a gente trazer aqui alguns nomes da música, né, como por exemplo foi o Heitor Villa-Lobos, né, a gente teve não só o Heitor Villa-Lobos, mas a gente teve muitas outras referências dentro desse período, né, o escritor Mário de Andrade, o Osel de Andrade, né, que também acabou ali depois se casando com a Tarsila do Amaral. Juntos eles fazem ali um movimento mais icônico dentro desse processo, né, um movimento mais radical do modernismo, que a gente vai chamar ali de fase heróica. Contou também com os grupos chamado Pau Brasil, o Manifesto Regionalista, né, o grupo Verde Amarelismo, né, então a própria Anita Malfatti, Vitor Brecheret, e aí assim, dentro de cada uma desses movimentos que a gente tem da arte, né, assim, a pintura, escultura, arquitetura, os escritores, a música, né? A gente vai ter algumas referências bem interessantes, né? Eu falava há pouco da música, que a gente tinha o Certo. Heitor Villa-Lobos, e ele foi essa referência, digamos assim, dentro desse campo mundial, assim como também uma mulher chamada Guiomar Novaes, mas o Villa-Lobos, ele teve essa grande apoteose, né, mundial, porque ele une ali a música com influências indígenas, a música negra, e ele bota também um pouquinho ali das suas próprias outras referências, e aí ele vira Certo. esse boom, né? Ele teve presente na semana de 22, com uma performance até bem assim, sabe? Como estava se vivendo muito a ideia que fosse quebrar os padrões,
ele entra no palco para apresentar no último dia da Semana de Arte Moderna, somente com um pé calçado e o outro ele entra com a chinela e o pé todo enfaixado. E aí a galera já achou que ele estava ali fazendo uma performance, né? Só Transgressão, que né? não, Tá. ele estava ali, na verdade, com essa faixa, porque estava com o pé encravado, encravado, Aham, alguma coisa do tipo. tá Mas isso era certo. considerado assim um total desrespeito, né? Um ato de Então, transgressão, né? Jaqueline, olha, queria te agradecer, só fazer aqui uma correção, a tela que eu falei e fiquei na dúvida, que foi, que conquistou o maior preço, não é o Abapuru, é a outra tela de Tarsila do Amaral, o Abapuru está no Museu de Belas Artes de Buenos Aires, foi essa tela aqui, que foi vendida por 57 milhões e meio, olha essa, a tela aqui da Tarsila do Amaral, que foi a tela mais cara até hoje vendida de uma obra de arte brasileira. Então, olha aqui, ela continua no Museu de Buenos Aires, a Bapuru, que é aquela outra, nem era aquela outra que a gente mostrou, mas é uma outra, ainda uma terceira que ainda está lá. Esse quadro se chama Caipirinha e foi adquirido por um colecionador brasileiro depois 15 minutos depois do leilão, depois de 19 lances. Tarsila do Amaral foi um dos mais importantes artistas, como já a Jaqueline já descreveu aqui e fez junto com todos os outros, o Gilmário de Andrade, a própria Anitta Malfatti, e era casada, né? Durante muito tempo eles ficaram juntos, acho que 5 anos, né? Alguma coisa assim. Jaqueline, obrigada. A gente não tem mais tempo, mas obrigada por nos ajudar a entender melhor a importância dessa Semana de Arte para a gente aqui no Brasil. tá ótimo, Cíntia. Bom mais uma vez falar aqui com você e precisando, estamos aqui. Um beijo grande para todo mundo e para a produção também, né? Obrigada, obrigada. Um abraço, Jaqueline. Um abraço.